E quando eu falo venda, pensa numa estrutura igualzinha à apresentação. Você tem que introduzir, você tem que quebrar o gelo, você tem que impactar no início, para depois você desenvolver a parte técnica do seu produto e depois você concluir. Vamos lá começar já a explorar o Evaristo e fazer algumas perguntas para ele, né? A primeira coisa que eu quero saber, Evaristo, será que existe venda sem técnica de oratória? O vendedor consegue vender sem ter técnica de oratória? E seria bom perguntar até para quem está acompanhando a live agora, né? Olha que legal, vendas sem técnicas de oratória. Eu não consigo separar, Marlise. Não consigo ver um vendedor que não adote alguma técnica de oratória para vender o seu produto e para se vender, né? A gente pensa que vendedor é aquele que só tem uma caixinha de bombom que vai ali no botequinho da esquina vender essa caixinha de bombom e ele tem que convencer a pessoa a comprar o máximo de caixinha de bombom possível. E aí, nessa brincadeira, a gente esquece que você se vende também, né? Você vende a forma que você se veste, é uma forma de se vender, a forma que você se comunica é uma forma de se vender. E aí tem toda uma estrutura, que é conhecer o produto que você vende para aplicar técnicas de oratória. Então, não tem como desassociar a oratória de venda, não consigo ver. E aquela velha frase que você fala tanto aí nos seus treinamentos de vendas, que também não existe uma pessoa no mundo que não tenha nada para se vender. Concorda? Com certeza. Alguém comentou aqui, ó, energia solar, UDI. A gente se vende a todo tempo, e é verdade, né? A gente, até para conquistar um relacionamento, a gente tem que se vender para outra pessoa, né? Para a pessoa comprar. Total. Acho que são as primeiras vendas que a gente faz. Na verdade, a primeira venda que se faz, né? Estava falando da Elisa, né? E 6 aninhos. E aí você pensa, o que ela faz todo dia quando ela quer alguma coisa? Ela aplica algumas técnicas para vender a ideia dela, para vender o que ela precisa conquistar para desenvolver as atividades dentro de casa, para brincar no futebol, para correr ao redor da casa e assim por diante. E tudo isso tem coisas muito engraçadas, né? Eu gosto de contextualizar para a gente levar para dentro da casa de todo mundo que está nos ouvindo agora. O que acontece? Se ela quer brincar de jogar travesseiro, ela tem uma série de estratégias. Ela pode simplesmente chegar, papai, vamos brincar de guerra de travesseiro. Isso é uma estratégia, ela está pedindo, certo? Agora ela pode chegar também e dar um abraço, fazer um carinho, falar coisas que eu gosto e depois convidar. Ou ela pode já chegar e jogar um travesseiro para ver se eu vou revidar e jogar o travesseiro de volta e ali entra num ciclo de compra e venda. Tá entendendo? Então tem tudo isso aí. Então desde criança eu acho que a gente trabalha com isso. E sua história conta muito isso, né, Marlis? Eu, como já assisti várias palestras, sua história conta muito essa questão de vender desde o início. É verdade. Evaristo, o que você acredita, quais são as características de um bom orador? O que um bom orador tem que ter? Então, eu sempre defendo que para você fazer a diferença na questão das palavras é tentar ser o mínimo de indiferente possível. A gente tem que gerar o gatilho da reciprocidade. Você tem que entender que as pessoas que estão te ouvindo, elas simplesmente, a diferença é que elas estão sentadas e você está em pé. Essa é a diferença. Fora isso, não tem nada diferente. Você não é o dono da verdade, principalmente na era que a gente está vivendo. Você não é o dono da verdade e, ao mesmo tempo, você pode aprender muito com as pessoas que estão lá. E aí, se a pessoa é indiferente, se é aquela pessoa que chega, que ela não cumprimenta direito quem está na plateia, que ela não interage com a plateia, que ela só sabe conjugar o verbo na primeira pessoa do singular. Eu faço, eu fiz, eu vou fazer, eu farei, né, na verdade. Então essa pessoa ela começa a criar uma desconexão e essa desconexão não traz um bom grado para um bom orador. E isso é um dos itens que eu chamo bastante atenção. Segundo item que eu chamo atenção para esse tipo de característica é a pessoa entender que tem que se preparar. Tem até uma frase muito interessante que ela diz o seguinte:
para fazer alguma apresentação de improviso ou para falar de improviso, você precisa de muito planejamento. Consegue entender a essência dessa frase? Essa frase é sua, né? Não sei se é minha não, talvez eu ouvi de alguém aí, eu fico repetindo igual o papagaio, mas eu interiorizei ela. E a partir do momento que eu entendo isso, o que eu faço? Eu começo a me sentir um pouco mais receoso de falar qualquer coisa. Entende? E aí eu me preparo mais. Se eu me preparo mais, eu começo a transparecer isso para o público, que é fato. Se você vai numa apresentação e você vê um orador que não domina o conhecimento, você percebe com 10 minutinhos ali, você já consegue perceber que ele está tentando, vamos lá, a frase lá de Centralina, né? Engambelar o público, enrolar, tá ali só para passar o tempo, e aí acaba que você gera desconexão. Olha lá, indiferença, não se preparar, não ter conhecimento de causa, tudo isso provoca a desconexão e tira a qualidade de um bom orador. Agora, tem uma série de outros itens, né? Por exemplo, a pessoa ser um pouco mais dinâmica, a pessoa ter coragem de olhar no olho da outra pessoa, a pessoa ser firme na hora que tem que ser firme, dizer não na hora que tem que dizer não e assim por diante, entendeu? Tudo isso faz parte e demonstra autoridade, confiança dentro daquilo que você está se dispondo a apresentar. Bom, primeiro, existe um conceito que é o seguinte, e até a sabedoria do sábio, né, o silêncio. Quanto mais eu escuto, mais oportunidade eu tenho de acertar na fala. Ok? Então, se a gente pensar assim, a gente pode entender que falar é importante, mas ouvir é tão quão importante. Consegue captar a mensagem? E a partir daí, você pode ter algum cliente que fala muito, e você tem que ter a paciência de ouvir, que aquele momento é dele. Sempre falo que antigamente o vendedor bom era que ele falava muito. Hoje o vendedor bom é aquele que sabe fazer as perguntas certas, sabe ouvir a resposta do cliente. Para a gente poder entender esse cliente, nós vamos ter que saber ouvir ele, né? Vamos ter que fazer as perguntas corretas e ouvir quais são as respostas desse cliente. Então, eu sempre falo isso. Eu queria saber de você, que é o especialista em oratória, se você concordava com isso. E já tem o ditado, a gente tem uma boca e 2 ouvidos, né? Para a gente ouvir mais do que a gente fala, principalmente em vendas. Então, vamos lá. Hã? Não, só para confirmar aí o que a gente... Então, bateu o que eu estou falando com o que você está falando e a gente tem que entender que quanto mais a gente conseguir captar as mensagens sublimes do cliente, mais assertivo a gente vai ser na venda. E aí a venda vem através da oratória, através de uma argumentação bacana, através de uma forma de falar em posição da voz, o olhar, o olho no olho, o conhecimento sobre o que você está falando, tudo isso aí é interessante, entendeu? Aqui, a Ney está falando assim, ó, que é uma pergunta complexa, porque tem cliente que gosta de ouvir e outros que gostam de falar. Precisa analisar o perfil do cliente. Realmente, né, a gente tem que analisar o perfil do cliente, mas é importante que o vendedor dê espaço para o cliente falar, porque a maioria dos vendedores quer falar e não deixa o espaço para o cliente falar. E quando eu não deixo o outro falar, eu não consigo entender o que ele precisa, o que ele quer realmente, né? Às vezes a própria pessoa que chega até nós, vem na nossa loja, vem comprar alguma coisa, ela às vezes não sabe, nem ela sabe o que ela quer. E aí cabe a nós, o vendedor experiente, um vendedor de alta performance, entender qual é a real necessidade do cliente. E a gente vai conseguir descobrir isso através de perguntas e ouvindo as respostas desse cliente. O que ela disse é muito interessante. O cliente que não fala muito, você tem que instigar a falar. É o princípio. E tem gente que é mais direto mesmo. O cara já está até decidido a comprar e você fica conversando na orelha dele, ele se cansa e vai embora. Então, se ele não fala muito, o que você tem que fazer? Falar o essencial, jogar o gatilho aí de escassez, autoridade, de sarar as dores dele e partir para a venda. Não tem outro conceito, entendeu? Sim, senhor. Evaristo, como é que um vendedor consegue dar ênfase nas palavras, hein, quando ele está com o cliente? Como é que ele consegue fazer isso de uma forma tranquila e natural, para que não pareça que ele já está ensaiado com algumas palavras? Como que ele consegue fazer isso? Para motivar o cliente, mostrar que o produto realmente é bacana? Vamos lá.
Existe uma coisa que muita gente não acredita, que é o tal do treinamento. Treinamento. Todas as lives eu falo aqui, e eu sei que muita gente que nos acompanha, que está ouvindo, ele escuta treinamento, escuta essa palavra, e na hora que ele tem que fazer uma apresentação ou uma venda, ele acha que não precisa se preparar e simular. Na verdade, você tem que, até que falo várias vezes, você tem que mostrar para o seu cérebro que aquele momento ali é um momento que tem que ser adestrado. Vamos lá, não é nem treinado, é adestrado. Você tem que fazer várias vezes para o seu cérebro entender que aquilo ali é algo normal. Você quer um filme, se eu não me engano, acho que é no filme A Procura da Felicidade, que ele treina vários momentos de como chegar no cliente para vender. E é um filme até inspirador para quem quer vender, né? Porque acaba que ele treina a venda e na hora de vender as coisas fluem de uma maneira muito mais natural. Porque ele não precisa ficar raciocinando demais. O cérebro dele já consegue fazer até os movimentos de mãos, movimentos de olhares e a questão da dicção. Agora, é treino. Para vender é treino. Você vendeu carro muitos anos da sua vida. Eu tenho certeza que depois de ter vendido 50 carros, principalmente se for o mesmo carro, você falava de uma forma muito mais natural, muito mais assertiva e muito mais empolgante para o cliente comprar. Confere ou não confere, minha amiga? Com certeza. Sempre, né, quando a gente tem mais, conhece mais o produto, quando a gente tem mais segurança para falar, é bem mais fácil, fica tudo mais tranquilo. Qual que é o tom de voz ideal para um vendedor se comunicar com o cliente? O que você acha? Qual que é o tom de voz que a gente tem que usar? Vamos pensar o seguinte, se você vende, eu vou dar um exemplo que você está trabalhando muito com varejo, né? E você já trabalhou muito com venda de carros. Confere? Sim. É o seguinte, se você recebe um cliente que é aquele lá de Centralina, chapeuzão, fivelona, fala alto, e ô Marlise, quanto tempo, que não sei o quê, como que você recebe essa pessoa? Você vai receber, oi, seu João, tudo bem? Quanto tempo? Há um descompasso. Sim. Faz sentido o que eu estou te falando? Há um descompasso. Então, você tem que o tempo todo ser um camaleão, tentar se adequar. Não é que você vai sair gritando e estourando a voz, não, mas não dá para você recepcionar essa pessoa que chega todo natural e daquele jeito animado, você recepcionar ele com ele, oi, tudo bem? O que o senhor precisa hoje? Você tem que pensar em algo para tentar chegar próximo ao que ele está despejando de energia. Agora, se chega uma pessoa... Rapport, né? É criar o rapport com o cliente, né? Se chega uma pessoa calma, terno e gravata, fala mansa, um óculosinho todo bonitinho, cabelinho cheio de gel, inclusive passei gel hoje porque o povo falou que eu estava com uma cabeleira meio esticada, mas na quarentena eu não estou cortando o cabelo, então... E aí, se você chega com essa pessoa gritando, falando de qualquer jeito, você já desconecta. Então, você tem que entender que tudo que a gente está discutindo aqui agora, você tem que buscar informações verbais e não verbais para conectar com o seu cliente. Não tem como ser diferente. E aí, como eu trabalho com oratória, para fazer palestra é a mesma coisa. Você vai falar para diretores, é uma coisa. Você vai falar para o operacional, para o pessoal lá de ponta, é outra coisa. E se está todo mundo misturado? Você vê um cara que grita e outro que fala baixo. Tem que achar um meio termo. Vamos supor que a mulher é escandalosa e o homem é mais acatado, ou vice-versa. É mais recatado. Você tem que mediar isso aí. Você não pode nem ser tão calminho, nem tão estratosférico aí para comunicar quanto a um casal, para você vender um veículo, para vender um imóvel, coisa do tipo, entendeu? Entendi. Mas segue. Oi, você falou aí de linguagem corporal, né? Eu quero saber o seguinte, a linguagem corporal do vendedor interfere em como o cliente vê ele, em como o cliente enxerga ele? Você acha que a linguagem corporal ajuda ou prejudica a pessoa? Primeiro, a gente tem que definir isso para quem está nos ouvindo. O que é a linguagem corporal? Vamos lá, dá um exemplo aí. O que você acha que seja uma linguagem corporal? Vamos dar um exemplo negativo? Aquele vendedor que está parado lá na porta da loja, escorado no balcão, olhando no celular? Sim. Ele está demonstrando o quê?
ele está demonstrando o quê? Que ele não está nem um pouquinho afim de atender ninguém. Se a pessoa entrar na loja, você está atrapalhando ele. Sim. Essa é a minha visão. Perfeito. Você quer ver um vendedor fazer a diferença? O que ele faz? Ele tem que estar atento a todos os movimentos da loja. Todos os movimentos. E aí, você quer ver o vendedor fazer um pouquinho a mais? Ele percebe que um cliente que não é dele foi meio que abandonado pelo outro vendedor e ele consegue captar a atenção desse cliente. Ele talvez não possa, por regras da empresa, vender para ele porque já estava com o outro. Porém, ele segura a atenção, ele garante a venda do colega, que assim você garante também a estrutura da empresa como um todo. Então, essa pessoa que está com o celular, olhando para o celular e não percebe que você entrou, já demonstra mais ou menos como que a equipe está sendo liderada. Isso é um problema tão grande que você pensa até na gerência da instituição ou da organização. Eu entrei numa loja, percebi que passei no meio de 2 vendedores, eles não me viram, quem me viu que estava lá no fundo, isso já não é muito um problema do vendedor, é um problema de liderança também, que aí é um crivo um pouquinho mais alto. A liderança tem que ver isso e tem que... É proibir a pessoa de falar ao celular? É proibir a pessoa de conversar no WhatsApp? Não quer dizer isso. Eu só estou falando que se eu estou para vender, eu tenho que estar presente e tenho que dar minha atenção total para captar todas as dicas que o comprador dá para a gente e a gente acertar. A gente só tem que ser assertivo. Assertivo na palavra, assertivo no olhar, assertivo na movimentação e promover a tal da reciprocidade. Se ele está lá, ele está querendo solucionar uma dor. Se você tem a solução, falar e resolve isso o mais rápido possível, ok? Excelente. Quem é meu aluno aqui, me conhece, sabe que eu faço um trabalho de cliente oculto, né? Eu vou nas empresas para me analisar, antes de eu começar o trabalho, eu vou analisar como que é o atendimento das empresas. E esses dias, você falou de liderança, né? Esses dias eu fui numa empresa para fazer um cliente oculto, e aí eu entrei na loja, ninguém me atendeu, a gerente chegou na loja, passou por mim também, não me cumprimentou, né, também não me atendeu. Então, assim, quando você fala que muitas vezes o papel é da liderança, e aí a gente vê claramente que isso acontece muito também, de não ter orientação correta para os vendedores, né? A pessoa entra lá para trabalhar numa empresa e simplesmente é deixada lá, né? Vai atender, né? E não é orientado como que faz o atendimento, como que é a abordagem, como que ela tem que se posicionar, qual que é a postura que ela tem que ficar na loja. Muitas vezes os vendedores não recebem essa orientação. Então, essa última empresa que eu fiz um pouquinho antes da pandemia, né, que eu fui lá para fazer eu tinha feito um orçamento para ela, mas antes de eu começar qualquer trabalho, eu gosto de fazer isso, de ir lá e analisar como que é o atendimento da empresa, até para mim apontar, né, algumas coisas, junto com os vendedores e com o dono também da empresa, dizer para ele o que é que eu vi que a gente precisa melhorar, precisa mexer. A Neide tem sempre um sorriso 10 para 3, é verdade. Tem que sempre sorrir, né, Neide? Você está falando que a cada 10 vendedores só 3 sorri, é isso que você está falando? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Inclusive, eu até comentei numa palestra que eu fiz que o Brasil é o segundo país que menos sorri em vendas. Meu Deus! Só perde o Japão. E em atendimento, quando o cliente chega numa loja, o vendedor que menos sorri para o cliente, o Brasil está em segundo lugar no mundo inteiro. E olha que a gente é um país tão simpático, tão sorridente, na hora de trabalhar. Eu sou dos dentes, eu digo assim, ó. Na hora de trabalhar, na hora de estar ali para atender o cliente, a pessoa está brava, está mal-humorada, está com raiva da vida. Olha, pelo amor de Deus, é mais nesse momento, né? Quem está trabalhando tem que levantar as mãozinhas para o céu e dar graças a Deus, né? Que tem um emprego, que está lá, que ainda está trabalhando aí, dá o seu máximo, né, para aquele cliente, porque para o cliente é o único atendimento. O vendedor às vezes está cansado, já atendi 100 pessoas hoje, graças a Deus, né, chegar a esse ponto, mas já atendi 10, já atendi 15, ninguém compra, mas para o cliente, aquele é o único atendimento que ele teve naquele dia. Então, saiu um cliente, entrou o próximo, gente, é o próximo. Para ele, bom dia, seja bem-vindo, né? E bora lá atender bem o cliente, vamos ver. O que mais que eu trouxe? Pode contar. Para dar continuidade e fazer um merchandise aqui, né? Eu fui fazer uma apresentação em Goiânia uma vez, assim, uns 2 anos atrás.
e eu fui num bar que é bem famoso lá. Eu não conhecia, não, mas pedi indicação e a galera me levou lá. Eu acho que chama Cezinho. Cezinho. Acho que é isso mesmo. E esse bar, ele vende, assim, desde churrasco até comida japonesa. Então, é uma esquina, fica lotado de gente, característico de bares de Goiânia, aqui de Uberlândia também. E eu achei interessante, porque eu gosto de tomar suco, né? E eu pedi um suco com a seguinte característica: laranja com morango, sem açúcar e com gelo. O cara me atendeu. E aí, conversa vai, conversa vem, passa-se ali 20, 30 minutos, eu chamei o cara de novo, que ele ficava próximo ali à minha mesa, né? Você poderia trazer um suco para mim novamente? Ele, laranja com morango, sem açúcar e com gelo? Eu, poxa, no meio daquele tanto de gente, o cara lembrar o meu pedido, é um sinal que ele estava muito atento ao que estava acontecendo próximo a ele. Não sei se ele lembra de todos, talvez eu fiz alguma coisa que marcou o pedido e algo que ele não estava acostumado a ser solicitado e marcou na vida dele. Mas ele complementar e depois de 20, 30 minutos falar o que eu pedi, isso demonstra que, querendo ou não, ele estava atencioso ao que eu estava desejando no momento, quando eu pedi. Entendeu? Então, essas coisas é muito interessante. A gente está falando aí a questão de linguagem corporal. A linguagem corporal, ela não está só de olhar o celular, ela está também na sobrancelha, ela está no cabelo, ela está na própria roupa. Tem que ir no estoque de novo. Lojas, né? Minha mãe tem uma loja e uma coisa que eu acho que depois de um tempo a gente vai saturando é tipo, chega a pessoa para olhar a roupa, olha todas as roupas e no final, não gostei de nenhuma, aí tem que guardar as roupas de novo, colocar no cabide, deve dar uma sensação de, tipo, sacanagem, podia ter levado e tal, mas não, faz parte do processo, e você entender que o processo é esse, a hora que ela saiu dali, você já tem que estar pronta para atender outra na melhor maneira possível, até melhor do que você entendeu a boa. E olha só que interessante, você contando a história do bar, né, Evaristo? É bom para a gente refletir o seguinte: um detalhe que ele fez com você que te marcou. Então, quantas vezes a gente consegue marcar um cliente também por alguma coisa simples, gente, como chamar o cliente pelo nome, ou quando o cliente voltar, você lembrar dele, lembrar de alguma coisa que ele levou. E isso faz a pessoa se sentir única e especial. E isso faz com que a pessoa marque o nosso lugar com o melhor atendimento. São pequenas coisas, são detalhes que os vendedores às vezes falham e pecam, que poderiam fazer, porque às vezes a gente fala assim, porque eu não tenho recurso, porque eu não tenho marketing, porque eu não tenho produto, porque eu não tenho preço, mas eu tenho o meu atendimento, que pode ser fantástico, e as pessoas vão se lembrar de mim toda vez que elas forem comprar alguma coisa que eu vendo. E elas vão indicar também meu nome para todo mundo. E eu acho que, assim, são coisas que a gente pode fazer que não depende de ninguém. Então, vamos parar um pouquinho de dar desculpa, né, dizer que é isso, é aquilo, aquele outro, vamos entregar o nosso melhor. Então, eu lembrei agora de uma reportagem daquele Manhattan Connection, estava entrevistando acho que é a Marisa, né, a dona do Magazine Luiza? Não, é Luiza mesmo. Luiza. Entrevistando ela, e aí os repórteres dizem assim, eu não quero saber de atendimento, eu quero saber de preço. E no Brasil tudo é muito caro. Aí ela, com aquela sabedoria bem simplona dela, né, ela, não, eu sei que você gosta de um bom atendimento. E bom atendimento o brasileiro tem, você pode ficar tranquilo, comparado com o país onde ele estava lá, né? E bom atendimento o brasileiro tem. Agora, a questão de ser bem atendido faz total diferença de um jeito tão interessante que você é capaz de não comprar no dia, mas indicar para as outras pessoas, e quando você precisar, você nem faz cotação. É por aí. Então, talvez você não vende no dia, mas você pode vender em outros dias. E a oratória, ela está nisso. Ela está em passar essa confiança. Tem até a tríade, né? Que é a pessoa, quando te conhece, ela pergunta para si, será que essa pessoa é confiável? Será que ela é competente? E será que eu posso confiar nela? Então, se você passar essas 3 mensagens de uma forma ou outra, a chance de você realizar uma venda é muito legal, é muito grande. Agora, não adianta você querer vender abóbora se a pessoa quer comprar alho. É melhor você indicar a loja do lado, falando, olha, ali que tem alho, aqui eu tenho a melhor abóbora, ali tem alho. Vai lá e compra o melhor alho da cidade. Porque tem gente que fica insistindo também, não, compra abóbora, é melhor que alho, compra abóbora.
e aí você perde a oportunidade de futuramente vender a abóbora para essa pessoa, quando ela quiser, entendeu? É verdade. A Neide está falando aí, ó. Preço que se paga, valor é o que se leva, com certeza. Pronto, aí, ó. É um slogan bom esse, hein, Neide? Uai, a Neide, ela falou de olhar de dono, ela comentou também que todo vendedor, todo funcionário, a gente tem que ter olhar de dono, e eu vejo isso muito lá, né, lá onde ela trabalha, lá no Tita, ela, o Léo, vários colaboradores têm esse olhar de dono, têm esse carinho pela empresa, esse amor em servir o cliente, né, eu acho isso muito bom lá neles, essa vontade de atender bem os clientes. Evaristo, quais são as palavras ou qual é a palavra que o vendedor deve evitar quando se comunica com o cliente? Ele não deve falar essa palavra para não estragar, né? O atendimento, não estragar a venda, o que é? Você já acabou de falar a palavra. Na sua última frase, olha aqui, ó. Deve, ele não deve falar essa palavra. Dessa frase que eu falei, que você acabou de falar, ele não deve falar essa palavra. Qual palavra que a gente tem que evitar falar? O não. Não. É uma das palavras que a gente tem que evitar. Porém, ela tem um momento certo de falar. Como eu disse aí do alho e da abóbora, se eu não tenho alho, eu vou ser sincero para ele, falar, meu amigo, seria um prazer te atender com o melhor alho da cidade, mas eu não tenho alho. Quem tem o alho é meu vizinho aqui, vai lá e compra dele. Tem uma coisa muito interessante, né, no atendimento ao telefone, como que as pessoas já têm um hábito, né, aprende por osmose. Pega o telefone do gancho e, pois não. Já acabou a frase, o primeiro atendimento é pois não, olha a palavra, já está negando, tá entendendo? Então é uma forma de comunicar que a gente tem que tomar cuidado. Se você é uma empresa que vende alegria, que demonstra energia positiva, a pessoa começa já, não. Então, ao meu ver, assim, de uma maneira muito simplista mesmo, a palavra não tem que ser evitada. E você pode, sim, contornar situações de uma maneira que você evite a negatividade, né, que vem uma derivação aí da palavra não, porém, nunca vender aquilo que você não tem. Beleza? Se você tem algo para suprir, vá lá e supra, veja o caminho para levar a pessoa naquele produto e depois vender da melhor maneira possível, para ele sair satisfeito e você sair satisfeito. É tudo um equilíbrio. Não adianta o vendedor satisfeito e o cliente insatisfeito, porque não vai dar negócio depois. E negócio feito só uma vez, fica muito caro conquistar outro cliente. É muito mais fácil você vender de novo para o mesmo cliente e muito mais lucrativo do que você conquistar novos clientes. Isso aí já várias bibliografias defendem isso aí. E se a gente pensar bem, é por aí. É verdade. Custa de 4 a 5 vezes mais caro conquistar um novo cliente do que manter o que você tem. Agora você falou de telefone, Evaristo. Você falou de telefone aí, ó. Como que eu consigo demonstrar entusiasmo no telefone, mesmo no WhatsApp, mesmo mandando uma mensagem para o cliente no WhatsApp? Como que eu consigo transmitir essa minha vontade de atender ele bem, esse desejo de realizar o que ele precisa, mesmo pelo telefone? Como que eu faço isso? Vamos lá. Como eu disse aqui, pense você, Marlise, pense a galera que está nos ouvindo. Se você recebe um áudio, ou se você liga para alguma empresa e o atendimento é frio. Eu não preciso explicar para vocês o que é um atendimento frio. Mas vamos lá, vamos simular a pessoa. Alô. Olha aqui. Falou alô, estou ligando para uma empresa, não estou ligando para sua casa. Alô. Pois não. Acabou a relação ali. Se a outra pessoa estava com uma energia bem bacana, ela já começa a murchar, se quem ligou. Agora você liga, bom dia, pois... bom dia, pois não, de novo. Bom dia, em que posso te ajudar? A frase em que posso te ajudar, ela é uma frase... Não é clichê, ela te desperta um sentimento. Peraí, essa pessoa vai me ajudar. Se ela vai me ajudar, lembra lá da tríade que eu falei? Será que essa pessoa pode me ajudar? Será que ela é competente? E será que ela é confiável? Olha que coisa. Tá entendendo? Então, bom dia, em que posso te ajudar? Muda totalmente
o desenrolar da apresentação, olha que doideira, da venda. E quando eu falo venda, pensa numa estrutura igualzinha à apresentação. Você tem que introduzir, você tem que quebrar o gelo, você tem que impactar no início, para depois você desenvolver a parte técnica do seu produto e depois você concluir. Concluir é fazer um pedido. É tipo, vamos levar esse e mais esse, por exemplo. Leva esse que eu te dou esse de bônus e assim por diante. É a estrutura do método Caos que a gente defende aqui nas lives, no canal do YouTube e assim por diante. Você introduzir de uma maneira que quebra o gelo, desenvolver a parte técnica de uma maneira dinâmica e concluir pedindo alguma coisa ou deixando a reflexão, alguma coisa do tipo. Consegue? Aí, faz sentido? Eu queria saber. Faz sentido, sim. É o seguinte, a gente tem que entender também, Marlis, que também a gente não pode pegar um profissional que uma vez ou outra ele está no celular, ele atendeu de frio, porque nós somos movidos a sentimentos. Sim. Pelo sentimento. E aí a pessoa não está naquele dia legal. A gente tem que entender. Agora, o que pode deixar acontecer é se tornar algo sistêmico. A partir do momento que se torna sistêmico, tem que ser tomada uma ação mais enérgica, né? E essa ação, ela pode passar pelo treinamento, ela pode ser uma conversa olho no olho, ela pode ser uma supervisão, uma forma de capacitação de supervisão acompanhada, a pessoa fica com o supervisor ali um tempo até ele entrar no eixo e assim por diante. É uma das falhas que nós temos muito no início das carreiras dos vendedores. E por quê? Vai lá, você tem que vender, atender bem, o cliente tem razão e pronto. Mas e aí? Depois de 2, 3 dias ele não vendeu nada. Como que eu garanto esse engajamento da pessoa, essa atenção ao cliente sem ter um resultado? Porque ele tem que vender, se ele não vendeu, e aí? Mas é o que eu falei, né? Muitas vezes o vendedor entra na empresa e eles colocam ele lá a vender. Não diz nem como que ele tem que fazer, né? Não dá o treinamento adequado, não dá a orientação. Só que agora você comentou uma questão aí do vendedor mais novo, né? Ter esse problema. E eu vejo muito que os vendedores mais antigos têm mais dificuldade de aceitar a mudança, de aceitar o novo, do que os novatos, né? Porque os novatos estão entrando lá e estão abertos, né, para aprender tudo, e os antigos já sabem tudo. Gente, eu trabalho há mais de 40 anos com vendas, eu perco vendas, eu não sei tudo, eu não sei tudo que eu preciso saber, e eu estudo muito sobre vendas. Imagina, então, uma pessoa que já está em vendas há 20, 30 anos, que nunca mais estudou nada. Não tem como essa pessoa estar atualizada. Só vendeu, tudo bem, a experiência conta muito, mas mudou demais o processo de vendas, mudou demais o comportamento do comprador, mudou demais a experiência que a gente tem que dar para esse comprador. Então, tudo isso que mudou, que melhorou, que foi se adaptando com o tempo, os vendedores mais antigos não perceberam isso. E muitos não se adaptaram à nova realidade. E ainda acreditam que aqui sempre foi assim e vai continuar sendo, né? Ainda tem isso. Vou falar aí. Você me puxou aqui, teve um aluno no curso de oratória, como que ele chama? Acho que é Diogo. Ele trabalha no Tribanco. E ele trabalha com sucesso do cliente. Olha o setor que ele coordena. O setor de sucesso do cliente. Imagina isso 30, 40 anos atrás? Não existia. Não existia. Hoje, muitas empresas trabalham com o sucesso do cliente. Olha muitas. Você vai não sei se você já foi, se tem um hábito de ir, mas eu vou muito ao Rio. No Rio, rodoviária, por exemplo. No rodoviária ou no aeroporto, você chega, é um assédio. Diminuiu um pouco agora, mas antes do Uber, coisa do tipo, era um assédio dos taxistas. Táxi, aquela coisa que você não consegue nem olhar para tanta gente gritando táxi para você. E aí, será que isso é porque ele é antigo ou porque ele não aprendeu? A gente tem que ver, entendeu? Ou porque ele não entendeu que o nosso momento é um momento onde você tem que gerar o valor e não simplesmente entregar o produto e ir embora. Olha as vendas de e-commerce, como que funciona. Hoje você... Se você não gostou, ele nem reclama. É muito melhor eu comprar pela internet, dependendo da situação, do que eu ir ali comprar numa loja, porque a hora que eu volto, olha, deu esse probleminha, mas não posso fazer nada por você. Agora, o e-commerce chega, se deu um probleminha, você só manda um e-mail, manda o código, você devolve. E olha que uma coisa que a gente tem que entender, que faz parte do processo. Os líderes, os donos de empresas, também tem que entender que o pós-venda, ele
ajuda demais na revenda, de você revender, vender novamente. Venda, né? Uma nova venda, com certeza. Eu quero saber o seguinte, ó, em venda, numa venda importante, quais são os cuidados que não podem passar batido, para a gente não perder uma grande oportunidade, para o vendedor não perder uma grande oportunidade, quais são os cuidados que ele tem que tomar na questão de oratória numa grande negociação? Primeiro passo, quando eu entro numa empresa, vou trabalhar com vendas, vou aplicar minhas técnicas de oratória, eu tenho que entender o que é venda importante e o que não é. Porque talvez eu estou dando importância para aquilo que não precisa dar tanta importância e estou deixando de dar importância para o que precisa. Para aquele cliente recorrente, aquele cliente fidelizado, aquele cliente potencial que tem muita a investir dentro da empresa. Então, eu tenho que saber direitinho quem é a pessoa importante, que aí a gente responde a sua pergunta. Não quer dizer que você tem que desmerecer um ou outro, mas é só para não perder a oportunidade de uma grande venda. Não é uma pessoa, é uma grande venda. Eu falo uma grande venda. Grande venda. Eu já fiz uma grande venda, eu vendi 400 carros de uma só vez, né, para o Grupo Algarve, foi uma grande venda. Trabalhou mais, né? Ficou o ano inteiro só elogiando o Algarve. Começou tudo de novo. Acabou o mês, começou tudo de novo. O Rogerinho estava aqui, trabalhou comigo, é assim mesmo, virou um mês, começou do zero. Então, eu fiz essa grande, eu falo assim, uma grande negociação mesmo, o que é importante, o que o vendedor não pode errar nesse momento, falar alguma coisa inoportuna, né? Se comportar, se comunicar de uma maneira que ele poderia ter perdido essa venda. O que é a sua opinião? Então, primeiro, aquele princípio lá, vamos fazer a recapitulação. Escutar. Se eu não escutar, eu vou correr o risco de perder a venda. Entendeu? Começa por aí. Então, eu tenho que escutar. Eu tenho que ser positivo, eu tenho que conhecer o que eu estou fazendo. Porque eu vou dar um exemplo típico, porque eu acho que fica muito mais em casa para você. Se você não conhece o seu produto, se você não conhece o carro que você vende, se você não conhece a roupa que você vende lá do Tecido Titas, o risco que eu estou correndo? Eu não sei onde está o pano, por exemplo. Eu tenho o pano, mas não sei. Eu saio igual doido conhecendo, procurando esse pano. Eu lembro assim, eu trabalho numa plataforma de petróleo, a primeira vez que eu fiz um curso para embarcar, eu lembro de um comandante dizer o seguinte: olha, descubra e tente fechar os olhos e imaginar as saídas de emergência da sua plataforma, porque quando é muito ruim, é por lá que você vai sair. E aí eu chamo essa questão, estou fazendo um paralelo, na venda, tente conhecer os produtos da sua loja, porque isso significa agilidade. Saber escutar, conhecer o produto e ser ágil. Para mim, para não perder uma grande venda, porque geralmente grandes vendas não tem enrolation. Não adianta você ficar ali sambando, querendo colocar uma coisinha mais, uma coisinha menos. Não adianta, tem que ser prático. As pessoas, nesse nível de venda, ele é um cara muito mais objetivo, o tempo dele é mais curto. O tempo que eu falo, a pessoa ou a empresa, ela precisa daquilo ali. Se é grande venda, é importante para ela. Se é importante para ela, tem que ser algo objetivo. Então, eu acho que é esse tripé que a gente pode pensar. Você, primeiro, a gente ser positivo, né? Nesse caso, a gente ter conhecimento das coisas onde está e como funciona, até onde eu posso ir. Aquele momento que não tem comprador é o momento que você aprende, entendeu? E por último é objetividade, beleza? Para mim, praticamente é isso que eu acredito que a gente contribui para uma grande venda. E lembrando, o que menos aparenta poder comprar muito, ele pode comprar muito, ele pode ser o maior comprador do seu mês, do seu dia, do seu ano. Então, a importância tem que ser a mesma. E nós temos várias letras. Se você escutar aí, não sei se você é de ouvir modas de viola, Tião Carreiro, Pardinho, tem várias letras, tipo, o cara chega com a cara de peão de fazendeiro, e quando é feio ele é o dono da fazenda, só que o dono do bar não dá moral para ele, e aí no final ele compra o bar e quanto que você quer nesse bar para Você está entendendo? Então isso já é ensinado por meio da arte há muito tempo. Só a gente não aprende se não quiser.
É verdade. E é incrível, né, que ainda existe vendedor, gente, que ainda olha o cliente pela aparência que ele tem, ainda julga o cliente pela aparência que ele tem. Eu gravei esses dias um vídeo, né, falando sobre isso, parece que é ter uma bola de cristal, né, o cara é mãe de Ná. Entrou um cliente na loja, esse aí compra, esse aí não compra, esse compra, esse não compra, não existe isso. Se a pessoa, eu sempre falava isso na concessionária, se a pessoa veio até aqui, alguma intenção ela tem, ela pode não ter o dinheiro, mas que ela tem vontade de ter um carro, com certeza ela tem, porque ninguém sai de casa, vai até lá à toa, né? Se não tivesse pelo menos um desejo dentro dela. E esse desejo pode se realizar hoje, amanhã, o mês que vem, daqui a um ano. As pessoas são muito imediatistas, querem as coisas na hora também, né? Claro, a gente é cobrado, a meta tem que ser batida, mas também a gente tem que ter esse cliente que vai voltar amanhã, o mês que vem, vai nos comprar. Marlise, então assim, já que você me perguntou muito, eu vou te perguntar uma. É fácil ou é difícil vender para um cliente que chega por indicação? É muito mais fácil, não é? É muito mais fácil, Não, é mais fácil. É muito mais Então, fácil. aquele que não comprou, ele pode indicar. Ou o dia que ele Sim. puder comprar, ou tiver realmente interesse de comprar, ele vai lembrar de você, ele vai te procurar para... Vai te indicar. Entendeu? Sim. Mas é isso aí. Obrigada, gratidão por vocês estarem aqui com a gente. Eu espero que a gente tenha contribuído com vocês. Quem não está ainda no grupo também lá do Telegram, do NetWave Forecast, vai para lá. O Evaristo vai deixar alguma coisa para a gente lá também, que ele também está no grupo. Vai colocar algum conteúdo para acrescentar para a gente. E estamos juntos. E nós vamos fazer mais lives e vamos trazer mais conteúdos para vocês, para ajudar vocês a venderem cada vez mais e melhor. Ok? Muito obrigada, Evaristo, pela sua participação. Muito obrigada e boa noite a todos. Um beijo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.